Olá, meus irmãos. Hoje falaremos um pouco sobre a vida do rei Davi, um homem que é conhecido na Bíblia Sagrada como o homem segundo o coração de Deus, natural da cidade de Belém, em Judá, um rapaz que, muito jovem, foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, para ser o príncipe sobre o povo de Deus. O rei Davi que enfrentou então muitas perseguições do rei Saul e que teve que se esconder, foi viver na terra dos filisteus, voltou para Israel e depois de muito tempo ele foi então ungido rei de toda Israel. O rei Davi começa o seu governo conquistando muitas terras e uma dessas terras foi a cidade de Sião, a qual ele passou a chamar então de Jerusalém. Ele então venceu ali os jebuseus e se estabeleceu naquela terra, transformando Jerusalém na capital de Israel. E quando Davi conquista então Jerusalém, Davi ele planeja trazer para dentro da cidade a Arca do Senhor, que aqueles dias estava na casa de Abinadab, um homem da cidade de Baalá de Judá. E Davi então fica todo empolgado. Ele quer trazer a arca para Jerusalém, ele quer trazer aquilo que representa a presença de Deus para perto de si. E Davi então tem uma ideia. Ele constrói um carro novo, ele pega um carro novo de bois e ordena que a arca seja colocada em cima do carro. E então a arca seja trazida para dentro de Jerusalém com os bois trazendo a arca. Meus irmãos, só para a gente ter uma noção, essa não era a forma correta que a arca devia ser carregada. Quando Deus ordenou a construção da arca, lá no livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus mandou fazer do lado de fora da arca argolas, e entre as argolas, varais que as ligavam, para que os levitas, e somente os levitas, carregassem a arca através desses varais, porque seria então possível a arca ser carregada sem que ninguém tocasse nela. Mas não é assim que Davi faz. Davi está cheio de boa vontade, Davi quer adorar a Deus, Davi quer trazer aquilo que representa a presença de Deus para perto de si, para perto do seu povo, para a capital de Israel, Jerusalém. No entanto, ele quer fazer a coisa correta da maneira errada. E o resultado nós conhecemos, ele se encontra lá em Crônicas 13, estado aqui do versículo 5 até o versículo 14, quando os bois, carregando então a arca no carro de boi, tropeçaram, a arca ia cair. E Uzá, filho de Abinadab, ele então, num reflexo rápido, tenta colocar a mão para segurar a arca. E Deus irrompe contra Uzá. Ele se ira por tal disparate e Uzá então morre. Davi então desiste de trazer a arca para Jerusalém e deixa a arca na casa de um homem filisteu chamado Obed-edom. 3 meses depois, o rei Davi fica sabendo que Obed-edom e toda a sua família foram muito abençoados porque a arca estava na casa dele. Então Davi agora, ele novamente deseja trazer a arca para Jerusalém. E quando nós olhamos aqui no capítulo 15 de 1 Crônicas, nós vamos ver que Davi agora aprendeu a lição. Ele designa ali levitas para que da maneira correta traga a arca para Jerusalém. É interessante que aqui no versículo 13 do capítulo 15 vai dizer assim: pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Versículo 14: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse aqui é um dos tantos elementos de culto que nós temos na Bíblia Sagrada. Esse aqui é um dos tantos, dos tantos argumentos que nós temos na Bíblia Sagrada que permeiam o princípio regulador do culto. A ideia de que Deus, ele quer ser adorado e ele determinou na Bíblia como ele quer ser adorado. Veja, Davi pensou que estava fazendo algo muito bom. Ah não, vamos colocar levitas não. Vamos pegar um carro novo, bonito provavelmente. É um rei que então tinha ali aquele carro.
coloca a arca em cima do carro de boi, os bois vão levando, ninguém se cansa, vai ser muito mais tranquilo, mas Deus se ira com isso. Deus não aprova. Sabe o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? É que o nosso Deus, ele quer ser adorado da forma que ele determinou que ele quer ser adorado. Nós não podemos inventar. Nós não podemos criar algo novo. Nós não podemos acrescentar algo novo. Nós não podemos fazer de forma diferente daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E o rei Davi aprendeu muito bem isso. O que fica de lição para nós é: adore a Deus, sirva a Deus, ame a Deus, queira a Deus da forma que Ele ordenou que deve ser. Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome do Senhor Jesus.